Então, boa tarde, quase noite, a todas as pessoas que se encontram aqui nesta sala. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo posteriormente. Estaremos iniciando mais uma exposição da primeira semana sobre educação, direitos humanos, diversidade sexual e gênero. Queremos agradecer a todos por estarem aqui conosco durante esta semana, compartilhando aprendizados, aprendendo, fazendo perguntas. Tem sido extremamente proveitoso. E neste momento teremos uma palestra com o doutor Carlos Carreira, que estará nos brindando com um tema: Cruzando culturas legais. Dois pontos. Famílias LGBTQIA+, e desafios no direito internacional islâmico. Gostaria de lembrar que o doutor Carlos Carreira é mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da USP, com foco em Direito Internacional Privado e Direitos Humanos, além de ter sido diplomado em Direito Internacional Público e Privado pela Academia de Direito Internacional de Haia, especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, e também com atuação na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo. Doutor Carlos, novamente gostaríamos de deixar aqui os nossos agradecimentos pelo aceite e por doar o seu tempo. E sinta-se em casa, fique. Estamos à disposição. Pode falar. Muito obrigado a todas, a todos, a todos pelo convite, pela audiência e pelo interesse, acima de tudo. É uma grande honra para mim poder conversar com vocês. Ainda mais sobre um tema que é muito querido para mim, foi um tema que eu desenvolvi no meu mestrado, na Faculdade de Direito da USP, e que, sobretudo nesse momento histórico, se torna um tema talvez ainda mais urgente, porque nós estamos todos acompanhando os desenvolvimentos que têm acontecido na região conhecida como Oriente Médio, mas nós precisamos perceber que existem várias nuances, existem várias questões que estão todas interconectadas e que o pertencimento a um grupo minoritário ou um grupo social que não é detentor do poder, como a comunidade LGBT, ou LGBTQIAP+, está também interligado nessa grande dinâmica, que é uma grande luta por direitos humanos. Então, como primeira mensagem essencial, nós precisamos ter em mente que aqui nós vamos comentar rapidamente sobre direitos humanos e que, independentemente de N teorias, em N vieses, os direitos humanos, ao menos depois da internacionalização de 1945, com a Declaração Universal, com os tratados que decorreram, nós temos que pensar que os direitos humanos são um conjunto mínimo de direitos mais fundamental, por isso até o nome direitos fundamentais, que sustenta a existência humana baseada na, sobretudo, dignidade, vida e essa vida dotada de liberdades. Então, nós temos, primeiro, ter o direito à vida, ter o direito a ter direitos. E, a partir de, então, a dignidade, que é inerente, toda pessoa, sem nenhuma exceção, é digna. Tem o direito de dignidade, apenas por existir. Essas pessoas, por serem dignas, por terem esse direito, também, consequentemente, terão o direito a liberdades. E serão várias as liberdades que a gente está falando aqui.
né? Vamos pensar, o direito de nós constituirmos uma família, não estou pensando aqui em direito internacional, estou pensando em direito nacional mesmo. É um direito que decorre de uma liberdade de escolha de afetividade, uma liberdade de escolha de constituir a sua família, ou de viver a sua vida sem a constituição de uma família, mas vivendo, praticando, exercitando todas as partes da vida que incluem vida sexual, afetiva, romântica. Então, tudo isso, se a gente falar de direitos de família, liberdade religiosa, direitos LGBT, tudo está numa base de direitos humanos. Essa base é comum. Como assim comum? O direito à dignidade, à vida, à liberdade, etc, 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 são direitos presentes em todas as sociedades, culturas, ao longo de variados momentos da história. Egito Antigo, a gente tem já todos os documentos comprovados cientificamente. Mulheres tinham direitos de propriedade iguais aos de homens, por exemplo. Direitos de divórcio iguais aos de homens, inclusive direitos no divórcio de reter bens. E isso eu estou falando de uma sociedade há 5.000 anos atrás. Tá? Num lugar específico do planeta, em que hoje, muitas vezes, nós percebemos, ou ali perto, violência de gênero. Então, direitos humanos sempre existiram de uma maneira ou de outra, com um nome ou com outro. Historicamente, o conteúdo desses direitos sempre esteve ali. E esse sistema pode cair. Ou seja, a proteção a direitos que hoje nós chamamos de direitos humanos pode ser maior ou menor, mas ela, historicamente, sempre pode diminuir. Não deve, mas é possível. Então, nós conseguimos perceber que locais em que nós tínhamos altíssima tolerância religiosa, por exemplo, direito à liberdade religiosa é um direito humano. Hoje, não tem mais aquela mesma situação de proteção à liberdade religiosa. Se tornaram locais muito mais violentos. E vice-versa. Então, tendo isso por base, direitos humanos estão em todos os lugares do mundo, em todas as culturas, em todos os momentos da história, sob variados nomes. Eles avançam, se desenvolvem, mas eles também retrocedem. Não deveriam, mas algumas vezes, historicamente, nós percebemos que lugares onde havia um respeito a direitos humanos se tornam desrespeitosos. Tendo esse pano de fundo, um foco que eu dou é do ponto de vista do Islã. E aí eu uso algumas terminologias. Islã se refere a um fenômeno religioso. Então, se eu estou falando de Islã, I-S-L-A-M ou I-S-L-A-O, numa pronúncia mais brasileira ou portuguesa, é um fenômeno religioso. Islã. Tá. Quando eu falo de islamismo, eu estou falando do fenômeno político. É diferente de outras religiões. Catolicismo, espiritismo, enfim, budismo. No caso específico, o Islã, ele se desenvolveu, e pelas características próprias da religião, ele é essencialmente comunitário, como toda religião. Se tornou fácil e aconteceu o desenvolvimento de partidos políticos, e não só partidos, mas agentes políticos, às vezes não partidários, né, que propunham agendas religiosas.
nessa religião específica do Islã. Portanto, isso é islamismo. É a face política da religião. Então, islamismo. Ok. Historicamente, século VII ali, a figura do profeta Muhammad, Maomé, e a expansão dessa religião começa no que hoje é a Arábia Saudita, na cidade de Medina, a partir dos ritos da cidade de Meca, e se expande. Ok. Hoje é uma das, se não a, preciso ver esse ano de 2023, mas sempre foi uma das duas religiões mais expansivas, que crescem mais rapidamente no mundo, inclusive no Brasil. Eu tenho a honra de participar de um grupo de pesquisa sobre Islã, vinculado à USP, que lançou recentemente o primeiro e lançará o segundo índice, digamos assim, de islamofobia no Brasil. E os dados demonstram que é uma religião que não só cresce, como o ódio a ela também cresce. Muito pouco divulgado, né? Mas cresce bastante. Agora está se comentando um pouco mais por conta da situação na faixa de Gaza. Mas, por exemplo, os marcadores sociais dessa religião, o lenço que mulheres usam para cobrir os cabelos, e as variações disso, que às vezes cobrem mais, cobrem menos, podem chegar a uma cobertura completa do corpo, deixando só os olhos à mostra, né? Isso é um marcador social que gera muito preconceito, que gera muito ataque, muita agressão, inclusive no Brasil, tá? Mas exponencialmente pior nos Estados Unidos, na França, extremamente islamofóbica, entre outros países. Então, nós estamos falando aqui de conciliarmos a situação real da vida com o direito que se origina na religião. Bom, antes de qualquer coisa, quase todos os direitos nacionais, em algum momento ou no outro, foram influenciados por religiões. Tá? Nós herdamos direitos, sistemas jurídicos europeus a partir da colonização forçada de portugueses, não só portugueses, mas enfim, e herdamos um sistema jurídico português que é fortemente influenciado pela Igreja Católica. Divórcio, no Brasil, surge na década de 70. Tá? 40, 50 anos atrás. Isso é um dado impressionante. Se a gente para pensar que, divórcio, que já estava regulamentado, organizado, tudo bem, há 4, 5 mil anos atrás, no Egito Antigo, no Brasil, por pressão religiosa, só se resolve mesmo em 1970. Bom, e se resolve por quê? Porque nós tivemos o que nós chamamos de secularização do direito, entre outros termos, é claro, mas nós afastamos a influência religiosa direta na produção e na aplicação do direito brasileiro. Então, o que nós chamamos de Estado laico. Um Estado que protege todas as religiões, ou deve proteger todas as religiões, mas não confessa, não se vale de uma religião específica para a formação daquela população. A Itália é um Estado confessional católico, por exemplo. A Itália não é laica. Ou seja, dá para ser democracia e não ser laico. Dá para ter um sistema de governo não ditatorial e que não é laico. Dá para ter um sistema que não é laico e protege outras religiões. Tá? Então, essas variações são muito importantes, porque nada é preto e branco no direito, nem deve ser. Sobretudo o direito internacional, sobretudo os direitos humanos, sobretudo quando lidamos com culturas diferentes. Existem inúmeras interlocuções.
e possibilidades, em que nós olhamos e falamos, tá, mas isso não faz o menor sentido, mas no fundo faz. Irã é um país que não é laico, é confessional islâmico xiita, que o xiismo e o sunismo são duas derivações do Islã, como nós temos católico romano, apostólico romano e ortodoxo, o protestante, mas ambos cristãos. Então, o Irã é um país que não é laico, tem uma religião oficial, o líder supremo é religioso do Irã, e eles, a partir do Ayatollah Khomeini, começam com um programa que, em tese, protege pessoas transexuais. Ou, ao menos, reconhece. Por quê? Porque ali ocorreu o fato de que a transexualidade foi interpretada pelos religiosos como uma manifestação religiosa de que há pessoas cujo corpo não está em alinhamento com a sua mente. Mais ou menos a explicação biológica que nós encontramos em alguns lugares sobre transexualidade. É muito mais do que isso, obviamente, mas se a gente parar nessa configuração, o Irã, em tese, protegeria pessoas transexuais. Ao mesmo tempo, um outro fenômeno da sexualidade, que é a orientação sexual, diferente da identidade de gênero, sexualidade e identidade de gênero. Orientação sexual, por quem eu me atraio. Fisicamente, sexualmente, romanticamente, seja como for. Identidade de gênero, quem eu sou. Eu comigo. O meu corpo e a minha mente. Então, no mesmo país, Irã, muçulmano, que é o termo que se aplica a quem segue a religião muçulmana ou a religião islâmica. País muçulmano, não é laico, religioso, controlado não democraticamente por um líder religioso, protege, em tese, protegeria identidade de gênero, mas persegue orientação sexual com pena de morte para práticas de homossexualidade. Contrassenso. Mas a evolução histórica e sociológica ali aconteceu de uma maneira diferente. O problema não é esse, não é a diferença. O problema é nós olharmos lá atrás, quando eu comentei sobre direitos humanos, e percebermos que o modo de aplicação que aquele país tem em relação a específicos direitos, por exemplo, direitos LGBT, é um modo que não é compatível com a realidade dos direitos humanos. Os direitos humanos exigem outros níveis de proteção, né? Isso quer dizer que ali é o pior lugar do planeta Terra? Não. Nova York pode ser o pior lugar do planeta Terra. Para quem está em situação de rua em Nova York, provavelmente é. A questão que fica é como nós circulamos direitos que se desenvolveram mais num lugar e menos no outro. Por N questões. Mas como nós circulamos esses direitos entre as variadas culturas, sem que esses outros espaços possam afirmar que tem a sua cultura agredida pela defesa daquele direito. Ou seja, defender direitos LGBT no continente africano, na região do planeta de maioria muçulmana, que vai pegar do Marrocos, do Magreb, norte da África, até o Mashrek, que é a região que a gente costuma chamar de Oriente Médio, indo ali para o continente indiano, a Índia tem uma imensa população muçulmana, e continuando para o maior país muçulmano do planeta Terra, que fica na Ásia. E não é árabe. O muçulmano e o islã não é uma religião de árabes para árabes.
é uma religião nascida na Arábia. Mas o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. Tá? E continua. Bornéu, Ilha de Bornéu, Sultanato de Brunei. Então, o Islã, ele pega uma faixa do planeta Terra ao longo da linha do Equador, que vai do Oceano Pacífico ao Atlântico, ao Mediterrâneo. Inúmeras culturas existem ali. E todas muçulmanas, ou muitas muçulmanas, e ali haverá pessoas LGBTQIAP+. Mas não tenha dúvidas. E essas pessoas, talvez, não tiveram acesso a entender o que se considera pessoas LGBTQIAP+. Eu, quando fiz meu mestrado, fiz pesquisa de campo, fiz entrevistas com pessoas, e nessas entrevistas, inclusive com pessoas que, quando vieram para o Brasil, por exemplo, que se descobriram bissexuais ou gays, etc. Mas até então sabiam que eram diferentes, mas não sabiam exatamente o que, ou se havia algum termo, alguma classificação científica para aquele fenômeno que ela estava vivendo. É uma pessoa que sai do interior da Caxemira, na região montanhosa de fronteira, entre Afeganistão, Paquistão, China, Índia, lá, né, falando de forma ampla, talvez não teve acesso às mesmas bases de informações que nós tivemos, que nos permitam nomear de forma A, B ou C. Não quer dizer que a experiência daquela pessoa é menos LGBT que a nossa. Ou que aquela pessoa está numa situação de crise existencial. Por quê? Porque muitas vezes a comunidade LGBTQIA+, por conta do histórico do seu sofrimento, sua perseguição, não consegue refletir que é possível, e aliás, é um direito, a compatibilização do exercício religioso com a sua vivência de sexualidade e gênero. Tá, eu preciso deixar de ser católico porque sou gay, ou muçulmano, islâmico, ou budista, ou candomblessista, etc. Não. Tá, mas a minha religião diz que é pecado, eu vou morrer no inferno, etc, etc. Você vai para o inferno, já está morto, mas você vai sofrer no inferno. A religião diz isso, ou alguns religiosos que interpretaram desta forma machista e excludente, talvez séculos atrás disseram isso, e isso está sendo repercutido até hoje. No caso do Islã, que é uma religião que proíbe muitas coisas e aceita muitas outras, assim como todas as religiões monoteístas, né? Religiões monoteístas trazem uma questão do certo e errado, uma questão de pecado e correto, e pecado e religiosamente certo, né? Que talvez outras religiões não tragam. Mas tá. Onde está? Quem disse? Quando disse? Por que disse? E aí, se nós formos investigar, por exemplo, o texto sagrado da religião islâmica é o Corão. Corão, que é um livro, óbvio, né? O Corão é um livro, assim como a Bíblia, por exemplo, esse aqui. Corão é um livro. Bíblia, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento, Corão. Textos religiosos das religiões monoteístas, nascidas todas mais ou menos no mesmo lugar, todas ali onde hoje estão Israel e Palestina e inúmeros outros povos. Não tem nada proibindo identidade de gênero ou relações sexuais ou orientação sexual. E é óbvio, o que o Islã fala sobre gays, sobre lésbicas, etc e tal? Nada. O que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Nada. Por quê? Porque não tinha. Não tinha LGBTs? Não tinha o conceito.
O conceito de homossexualidade não existia, porque o conceito de heterossexualidade não existia. A ideia, por exemplo, se nós vamos para Roma, a Grécia, que é de onde a Europa e, por consequência, as Américas, por conta das invasões, tem uma origem comum, do ponto de vista político, histórico, filosófico, né? A Grécia não faria sentido pensar em homossexualidade, porque não haveria sentido em pensar em heterossexualidade, porque as relações entre dois homens eram as relações afetivas, e as relações entre um homem e uma mulher eram as relações reprodutivas. Muitas vezes não havia desejo de se constituir o que hoje nós conhecemos como família entre um casal formado por um homem e uma mulher na Grécia Antiga, porque essa ideia de casal não existia. Tá, avançamos 1000 anos. Como é que está a situação? Obviamente que isso é de estatístico. Mais ou menos 10% da população hoje, nós temos uma perspectiva que pertence à comunidade LGBTQIAP+. Tá? Vamos extrapolar esse dado e vamos supor que 10% também existissem lá naquele momento histórico, século VII. Tá. Óbvio, se 90% das pessoas vão se comportar de uma maneira, muito provavelmente essa maneira será a forma como o Estado vai considerar importante regulamentar. E, sobretudo, se eu estou vivendo num momento histórico em que a existência social é quase que tribal, eu não tenho uma macro-organização e populações imensas. Tem populações minúsculas. Sociedades muito pequenininhas. Cidades. Tem cidade. Ó, tem uma cidade aqui, uma cidade lá. O Estado surge depois, o Império surge depois. Mas mesmo quando o Império surge, uma cidade grande não vai ter 100 mil pessoas. Então, as pessoas estão, sobretudo em âmbito rural, muito menos pessoas, certo? E, sobretudo, vivendo a partir da agricultura e da pecuária e do comércio. Você precisa plantar para comer, você precisa criar bicho para comer, e se você não conseguir, você precisa de água para ambos, e se você não conseguir, você vai morrer. Não existe mercado. Existe mercado? Não existe mercado. Não existe supermercado, não tem onde você vai lá e comprar. Até tem uma coisa ou outra parecida com um restaurante, mas não da forma como pensamos hoje. Ou seja, o controle de natalidade é muito importante. Eu preciso ter um controle sobre quem nasce e quem morre para que nasçam mais pessoas do que morrem. Porque senão a minha tribo, consequentemente a minha cidade, consequentemente o meu estado, vão implodir, ser conquistados. Né? Óbvio que no momento em que as religiões controlam o Estado, porque sim, a ideia do Estado ser laico é extremamente contemporânea, é extremamente agora. Ao longo dos 10 mil anos da humanidade, sobretudo as religiões coordenaram a área política, a área jurídica, e está tudo bem, isso faz parte da história. Junto essas duas coisas, faz sentido que controle de natalidade seja algo extremamente importante para as religiões. Então, faz sentido que práticas que não me ajudam a populacionar, a criar população, sejam desincentivadas. Então, no Islã, sexo anal é proibido. Tá bom. É haram. Haram, pecado. Só que a ideia de pecado e de haram é um pouco diferente, porque o haram está mais ligado ao que é não lícito, ilícito. Não deve ser feito. Pecado está mais ligado a uma ideia de mal, né? Se a gente está fazendo um mal, uma coisa horrorosa. Tá. No Islã, também é haram, ilícito, fofoca. Falar da vida dos outros, tá? Sempre foi. Outra coisa que faz todo sentido quando você está numa vida essencialmente tribal, em cidades muito pequenas, ou nem são cidades. Ou seja, havia pessoas LGBTQIAP+, no nascimento do Islã e ao longo do seu desenvolvimento e expansão? Sim. Essas pessoas fofocavam sobre a vida dessas pessoas? Provavelmente não. Porque naquele momento, provavelmente,
né, seguiam a questão de não fofoca. Contudo, tem registros históricos de amor entre dois homens ao longo de toda a história do Islã. Está lá. Os poemas, etc. Ok. Não tem registro entre duas mulheres. Não tem registro. Muito, muito. E não só no Islã, tá? Todas as religiões, a gente pode pegar o Ocidente, a história europeia, que a gente é forçado a aprender com muito mais impacto, né? É raríssimo nós observarmos alguma coisa sobre a relação entre duas mulheres. Por quê? Porque isso está vindo desde muito antes, porque Grécia influencia o Islã, na verdade, a gente só conhece as obras dos gregos porque os árabes islâmicos traduziram essas obras e é parte da constituição da cultura também árabe e muçulmana. Por quê? A sexualidade da mulher sempre foi muito negada, tá? Em todos os lugares do mundo, em variados momentos da história. O machismo, então, homens no comando, inclusive no comando da religião, tem excluído, ignorado o amor entre mulheres desde sempre. Mas sempre existiu, obviamente. E aí, quando nós chegamos no contemporâneo, bom, tá, hoje nós temos uma definição muito clara sobre os direitos LGBT, sobretudo em alguns países, né? Brasil é um deles, países europeus são outros, enfim. Tá bom. Se eu tenho uma mulher brasileira, tá? Qualquer religião que vocês quiserem, ou nenhuma religião, lésbica. Nesse caso, nesse exemplo, poderia ser bi, mas se fosse lésbica. Se casa, se apaixona, se casa, adotam filhos, nananana, com a esposa dela. Uma outra mulher igualmente lésbica, só que egípcia. Egípcia. Que está no Brasil, porque sim. Todos os direitos de família serão constituídos ali, né? Previdenciários, civis, enfim, saúde. Elas pegam, por qualquer motivo que seja, vão para o Egito, sei lá, visitar a família, conhecer, tudo, não importa o motivo. Vão para o Egito. Tá bom. Desce. Na hora que descer, elas não são mais casadas. E aquela criança não é mais filha de ambas. Perante a autoridade egípcia, não é. São pessoas. Se tá saindo do aeroporto, me acontece algum acidente, atropela alguém, pá, vai para o hospital. A esposa não é esposa, não vai ter direito de visita. A criança não é filha, não vai ter direito de visita e potencialmente vai parar num abrigo. A outra não vai manter o direito de guarda. Aí vai ter um debate sobre, não, mas o direito brasileiro, não, mas o direito egípcio. Mas, no fim das contas, eu estou falando sobre o quê? Sobre reconhecer famílias LGBT no direito islâmico. Porque Egito ou outros países aplicam. Turquia não, alguns outros países não, são laicos, mas muitos aplicam para a área de direito de família o direito religioso. Qual é o desafio aqui? É superar os argumentos que uma autoridade daquele país usaria para dizer que não pode reconhecer aquela família como uma família. O meu mestrado foi trabalhar em cima desses argumentos, desconstituir esses argumentos. E aí que nós observamos, tá, mas se não tem nenhuma proibição na religião em si, não tem na católica também, não tem na judaica também, tá? Onde que está o problema? Cadê? O que me impede? E aí são várias camadas no direito internacional privado, ordem pública, questão prévia, etc., etc., que uma autoridade da área de direito de família, vamos chamar de juiz, pode não ter esse nome, mas vamos dizer que fosse. Provavelmente vai ter um nome muçulmano, porque é um clérigo, né, que vai decidir nesse caso.
Se essa pessoa, no fundo, não tem argumentos religiosos, e o direito é religioso, ela só vai ter argumentos técnicos jurídicos. Vamos derrubar esses argumentos técnicos jurídicos. Mas, para isso, eu preciso compatibilizar as culturas. E, óbvio, claro que numa fala curta, não teria como a gente explorar todos os detalhes sobre essa compatibilização. Mas, não só ela é possível, como ela é um dever do outro. Porque, vejam, tudo bem, todos devem sim ser respeitados, é claro. Mas na medida da lógica, a partir do momento que você se insere no espaço do outro e você adentra a cultura do outro, embora você continue tão digno quanto sempre será, haverá diferenças que você vai precisar entender para não ser considerado uma pessoa deselegante, rude, mal educada, desrespeitosa ou até criminosa. Então, óbvio, se você vai visitar a cidade do Vaticano, certo? E você está lá e chuta a imagem de um santo. É santo por quê? Porque você acredita na sua cultura, né? Ah, religião e cultura são coisas diferentes. Sim, são. Mas, ao mesmo tempo, se entrelaçam. Cultura e religião sempre se entrelaçam. E sempre se entrelaçarão. Então, se você, pelas suas crenças, não se conforma com uma estátua, uma imagem de um santo, e a sua cultura te proíbe, como é que você vai querer levar isto para dentro da cultura alheia? Óbvio que você vai ser preso dentro do Vaticano. A pena podia ser perpétua, mas o Papa Francisco agora colocou pena máxima de 30 anos no Vaticano. Até então era pena perpétua. Por quê? Você não está na Itália. Você está no Vaticano. É um outro país. Você está no Egito, você está na Arábia Saudita. Então, naturalmente, meninas ou pessoas que assim se identificam como meninas estão num país muçulmano, é difícil cobrir e pronto? Não é difícil. Então, a gente pode ser a realidade da outra cultura. O que a gente não pode é ter a nossa dignidade atacada. E nesse ponto é que entra o direito internacional, dizendo, calma, eu sei, mas aqui neste caso, nós precisamos olhar com cuidado, porque há direitos aqui que estão sendo desrespeitados, direitos que eram e que devem ser respeitados mundialmente. Entre esses está a vivência da sexualidade. Óbvio que eu jamais vou dizer para vocês enfrentar, vou viajar para Dubai. Aí meninos gays, cis ou trans, olham e abrem o Grindr. Aplicativo para conhecimento, para encontros entre homens gays. Óbvio que se alguém descobrir, você vai ser preso. Provavelmente você não vai encarar uma pena muito grave por você ser estrangeiro e provavelmente você vai ser deportado. Agora, dá para dizer que você estava respeitando a cultura alheia? Não. Dá para dizer que a cultura alheia te respeitava? Também não. O que é a medida aqui? Uma coisa raríssima, que é o bom senso. Se existisse, o direito teria muito menos trabalho. Que é, se eu tiver os meus direitos atacados, eu vou tentar me defender, vou buscar ajuda do meu Estado, óbvio, e tendo em mente os direitos humanos. Mas lembrando que respeito cultural também é um direito humano. Certo? E aí, para finalizar a minha fala, que eu sei que eu já devo ter ultrapassado aqui, eu vou trazer para o contemporâneo, para o hoje. Israel é um país tão legítimo quanto qualquer outro. As regras mais básicas, um Estado, uma nação, um povo, e de fato, o povo judeu ficou sem Estado, sem nação por milhares de anos, então, naturalmente,
Estado de Israel deve existir. E a existência dele deve ser dentro das mesmas regras que protegem todos os outros estados. Mesmo motivo que a França não pode anexar a Bélgica. Mesmo motivo que o Brasil não pode querer engolir o Paraguai. E sucessivamente. Israel não pode querer engolir a Palestina. A Palestina existe desde sempre, e a norma internacional organizando isso, dividindo aqui a Palestina, aqui é Israel. Divide para cá, divide para lá. E tudo certo. Isso foi resolvido lá atrás. Depois deu problema. Em 1967, 68 também se resolveu esse pipi. Dividiu, etc. Quem invadiu quem? Israel. E tem decisão internacional comprovando isso, da Corte Internacional de Justiça. Não é que estão nos tirando e inventando fake news. Tem decisão judicial do Tribunal Supremo da ONU, entre aspas, né, dizendo que Israel está ocupando ilegalmente a Palestina. A Palestina vai ter N pessoas, e ali dentro grupos, e entre esses grupos haverá mais radicais e menos radicais, e inclusive terroristas. Assim como haverá também do lado de Israel, sem sombra de dúvida. E aí, unindo no nosso tema, cuidado, redes sociais são um perigo. Eu e talvez alguns outros que lembramos do universo antes da invenção da internet e das redes sociais, nós lembramos que não tínhamos onde falar. Né? A gente queria falar o que a gente queria, mas não tinha onde a gente ser escutado. Hoje tem. Então, o problema é que quem disse que você devia falar o que você está falando? Israel é um Estado que protege direitos LGBT, e aí você vai ter uma praia linda, com casais gays, meninas lésbicas, pessoas trans sendo felizes, e 10 quilômetros dali você tem um genocídio acontecendo. Tá? E o mesmo Estado que está protegendo LGBT está cometendo um genocídio. Isso é perfeitamente comum no século XXI. Você é profundamente democrático para algo. O Brasil, vamos lá. Eu sou branco. Sob quaisquer argumentos, no Brasil, nos Estados Unidos eu seria latino. Eu não seria. E tenho cabelo cacheado, eu não seria branco. Mas no Brasil eu sou branco. O Brasil que eu vivencio, a democracia brasileira que eu vivencio, é a mesma das pessoas que não são brancas, sobretudo das pessoas pretas e indígenas. Ou, melhor dizendo, dos povos originários. Não. Dá para ser um violador horrível de direitos humanos e proteger direitos humanos ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo ali. Então, sim, existe um lado certo, existe um lado errado nesse conflito? Sim. Israel está invadindo a Palestina. Então, você sai de onde eu estou, é como se tivesse a Argentina está sentada em cima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí Paraná está lutando. Primeiro, sai do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E agora vamos nos ajeitar. Então, gente, o grande ponto é, você não pode escolher o direito humano que você quer defender, tá? É o pressuposto dos direitos humanos, indivisibilidade. Então, vamos defender direitos LGBT e defender direitos religiosos, o exercício da sua religiosidade, e direitos culturais, e essas diferenças. E vamos lutar pelos nossos direitos, entendendo a cultura alheia, ao invés de enfrentá-la, mas com o senso de que não é preto e branco. Muito pelo contrário. Existe certo e errado, sim, às vezes. Existe preto e branco, sim, às vezes, mas existem N fatores a serem analisados, e se você não domina esses fatores, talvez seja melhor você não comentar nada. Talvez seja melhor você buscar mais conhecimento, como bem disse ET Bilu. Não obedecemos até hoje. Então, eu dou imensos parabéns à organização desse evento por justamente fazer esse movimento contrário. Buscar temas diversos, buscar conhecimentos diversos que saem de uma bolha prevista
em que a gente discute defender direitos LGBT na Suécia, mas defender o quê? Lá está tudo certo, né? Vamos pensar que existem outros lugares. Nós temos que pensar que existe o Chad, a República Centro-Africana. Ah, mas lá não tem comida. Quem disse que não tem comida? Lagos é uma cidade maior que o Brasil de São Paulo, na Nigéria. Angola, populações imensas, muito mais envolvidas, às vezes, que lugares do Brasil. E vai ter problemas de direitos humanos. Vamos respeitar as diversas culturas. E vamos respeitá-las dentro da ótica dos direitos humanos, mas sem os chamados double standards, ou o famoso falo o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Que é, você é excelente em defender direitos LGBT em Israel, parabéns, você não pode cometer um genocídio na Palestina. Porque é isso que está rolando, tá bom? E eu agradeço imensamente, peço desculpas pela professor ter mania de falar muito, tá, gente? É uma questão aí da carência, mas agradeço e fico à disposição de todas e todos e todas. Que isso, doutor, mestre Carlos, foi um enorme prazer, né, ouvir todo esse aprendizado, todas essas questões. Eu aprendi muito aqui, tem minhas perguntinhas anotadas para fazer. Realmente são temas que eles despertam interesses e despertam também dúvidas. É extremamente relevante, é extremamente necessário, ainda mais na atual época em que vivemos, nos atuais acontecimentos que temos em torno do planeta Terra. Então, gente, já vou convocar, né, as pessoas que quiserem fazer perguntas, né, enquanto eu faço as minhas, tá? Quem quiser falar, levanta a mão, né, fala por áudio. Quem quiser escrever, por favor, deixe no chat, que eu vou estar lendo aqui para o Carlos. E eu vou começar aqui com as minhas perguntinhas que eu fiz. Eu fiquei com dúvida em algumas questões aqui, e aí eu vou te perguntar, tá bom? Por favor. Você falou sobre a questão desse retrocesso dos direitos humanos. Uhum. Isso é realmente uma coisa que eu percebo, né, especificamente com relação à população LGBTQIA+, porque se nós voltarmos, por exemplo, vou utilizar um exemplo distinto, o da Grécia. A Grécia é super comum, né, esse tipo de coisa, relacionamentos homossexuais, com homem principalmente, né, mulheres nem tanto. Perdão, gente. Nem tanto, mas existia, né? Porque a mulher sempre teve aquela questão de papel de subalternidade. A mulher está ali para cuidar da casa, está para cuidar do filho, então nunca teve visibilidade mesmo. Mas os homens, especificamente na Grécia, no meu exemplo, tiveram. O que você acha, a partir do que você estudou, você conseguiu identificar quais foram os principais acontecimentos que levaram a esse retrocesso, para nós termos que reconquistar, né? Porque então não estamos conquistando, estamos reconquistando algo que já tinha lá no passado. Olha, vai ser algo muito específico em relação ao momento histórico e ao local. Em termos gerais, na minha leitura, porque aí tem esse detalhe. A gente está falando aqui de ciências, tá? Ciência trabalha com verdade. Não tem essa. Sobrevivemos à pandemia, e acho que a pandemia nos deixou isso muito claro. Sobrevivência depende de confiar na ciência. Ponto. Não, é ciência, não tem o que discutir. Vacina é vacina, acabou. Ciências exatas, biológicas, muitas vezes têm um parâmetro para explicar o mundo. Então, o mundo funciona assim. Aí, o átomo é uma bolinha. Quebramos o átomo, sai um monte de porcaria do lado de dentro. Então, o átomo não explica mais a realidade. Nós precisamos de outra coisa para substituir. Nas humanidades, nas sociais, nós temos várias explicações para os fenômenos e elas são coexistentes. Uma não necessariamente nega a outra. A minha leitura, que vem da minha tradição, né? Eu estudei na Unesp,
depois fiz o meu mestrado na USP, tem uma leitura muito mais marxista. Então, na minha leitura, que traz a questão do marxismo, eu observo que primeiro, direitos humanos não são compatíveis com capitalismo. Nunca foram. E nenhum dos dois nunca disse que era para ser. Os direitos humanos sempre rejeitaram coisas básicas do capitalismo e vice-versa. Direitos sociais é a coisa mais óbvia, direitos trabalhistas, previdenciários. Ou seja, tudo que leva à distribuição de renda, tudo que leva a um modelo econômico que não dependa de poucos no comando que cada vez enriquecem mais, vai ser enfrentado pelo capitalismo, em qualquer lugar do planeta. E direitos humanos, por sua vez, estão na linha de frente. Porque direitos humanos vão exigir que você pague adequadamente, que você tenha jornadas de trabalho dignas, que você... Tudo aquilo que a gente vê na faculdade de Direito, em Direito do Trabalho, em Direito Sociais como um todo, mas também influencia e impacta, porque muitas vezes o controlador desse capital está dentro de uma sociedade profundamente conservadora. Conservadora não no sentido econômico, mas conservadora no sentido moral. E moral, justiça, direito, ética, religião, política, nós analisamos lá no primeiro ano de faculdade que são coisas e fenômenos distintos, que a gente olha, todos se misturam, mas a gente detecta onde está o outro. A moral, como está dentro de um grupo com alto poder de influência, porque é o grupo que detém os instrumentos de poder, não só os cargos, mas, sobretudo, a economia, vai ter uma base muito grande para fazer o seu proselitismo, para fazer a sua propaganda. E aí nós vamos ter um conservadorismo moral turbinado com dinheiro, porque sem dinheiro você não faz nada. Direitos humanos custa caro. Dentro do sistema capitalista precisa de dinheiro para defender direitos humanos. Para violar direitos humanos também. Então, você vai ver isso. Aí nós observamos, tá? Nossa, o Irã, voltando para o tema. O Irã era um país profundamente laico, entre grandes aspas, mas você pega fotos do Irã na década de 50, 60, você tem foto clássica, né? As várias mulheres de cabelo da época e tal, andando bem ocidentalizado, tá? Será que nós estamos achando que os respeitos aos direitos humanos eram maiores no Irã antes da Revolução Iraniana? Porque nós realmente sabemos disso, ou porque as fotos dizem que aquele país era ocidental? Será que nós não temos na nossa mente que direitos humanos só existem onde as pessoas se comportam como ocidentais? E que se a pessoa tem um comportamento cultural diferente, ela se veste de uma maneira diferente, ela vive de uma maneira diferente, há povos nômades, há povos que não se sedentarizam, que ficam caminhando. Os povos Roma, que são chamados muitas vezes de ciganos, dentre tantos outros, desrespeitados eternamente. Porque o modo de vida deles é considerado errado. Então, não é que o Irã ele perdeu o desenvolvimento dos direitos humanos que ele tinha antes da Revolução Iraniana e agora está numa situação horrorosa. Há direitos humanos que hoje são muito mais respeitados no Irã religioso, que não eram antes, e direitos humanos que eram respeitados antes e agora não serão. Tá? É mais complexo, mas a gente consegue sim detectar quando você tem um governo moralmente reprimido, que ele será repressor. Então, moralmente, o controle da sexualidade é o primeiro deles. Que a pauta moral está muito vinculada à pauta da sexualidade. Então, você moralmente restringe, proíbe, a sexualidade é restrita por uma moral. De cultura tem muito pouco, se é que tem.
né? Porque, novamente, a história é o... E aí vem a ciência através da história, mostra. Mas pera um pouco, como é que a sua cultura diz que não pode ser gay? Tem esse poema aqui, de 500 anos atrás, falando do amor entre dois homens. E isso é uma das coisas mais culturais que poderiam haver sobre você, sobre seu corpo. Então, temos essas questões, tá? É possível regredir, mas é difícil. Porque os direitos humanos têm uma característica que é o princípio da não regressão. E, então, cada vez que tentam, quando a gente conquista um direito, e esse direito nos é retirado, a gente já sabe como ele era, então a gente luta por ele. O problema é quando cessa a luta. Aí a coisa fica feia mesmo. Não respondi absolutamente nada do que você perguntou, talvez trouxe mais dúvidas, mas mais ou menos é dentro disso mesmo. Não, foi perfeito. Eu tenho mais perguntas aqui, mas antes de ler minhas perguntas, vou dar prioridade para as pessoas que estão aqui. A Luciene Mendes, ela fala meia aula. Sou duplamente mãe pela diversidade, ela colocou entre parênteses filha lésbica e filho gay, e um genro senegalês islâmico. Vivi a experiência de recomendar a meu filho, em visita ao Senegal, que fosse discreto sobre sua homossexualidade. E agora, estando meu genro no Brasil, percebo o enorme respeito que ele demonstra pela identidade sexual dos cunhados. Fiquei curiosa sobre a sua análise acerca de como o Brasil deve lidar com a questão da poligamia dos imigrantes islâmicos cada vez mais numerosos. Parabéns pelo relato, muito legal, e eu acho que o caminho é esse. Gente, tem aquela coisa, porque... Olha, existem casos, sim, que há povos muito fechados, não porque queiram. Não é que a China quer ser fechada. Há uma obrigação estatal de não ter acesso à internet ocidental. Ok. Mas o problema não é esse. O problema é acharmos que as pessoas... Partirmos do pressuposto que as pessoas estão desconectadas. Não estão. A internet conectou a galera, não tem retorno disso, e, portanto, é muito mais provável hoje que uma pessoa do Senegal se sinta tranquila em relação à sexualidade de outras pessoas, porque ela sabe que isso existe. A gente, às vezes, tem ódio e medo, depois ódio, e, portanto, fobia, daquilo que muitas vezes nós desconhecemos, né? Então, como ele está conectado, ele conhece essa realidade. Sobre a poligamia, eu acho que é algo extremamente organizado. Eu acho que e aí eu falo mais como especialista em direito de família mesmo, né? Família brasileira, enfim. Gente, monogamia nunca existiu. A ideia dela, a obrigação dela, na prática, senão ninguém tem amante. Aí vamos lá. Homens cis, que se dizem héteros, 90% deve ser mesmo, que nunca traíram. Então, a questão que a poligamia, ela sempre vai existir. Sempre existiu, sempre vai existir. O problema é ela ser sabida e negociada ou não. Minha opinião, que seja sabida e negociada. Porque eu sou não monogâmico, né? Legal. Islã já regulamentou isso há 1.400 anos. Você pode ter até 4 esposas, desde que você consiga a cada uma prover igualmente e com igual excelência. Não é que você tem pouco e você vai dividir pouco em 4 para ficar 4 miserabilidades. Não, você quer ter 4 esposas, você tem a obrigação de ganhar 4 vezes mais. Porque no Islã, no direito de família islâmico, a responsabilidade por cuidar da casa, das contas e tralalá, é do homem. Existe, sim, isso está muito claro. O Islã tem uma divisão entre homem e mulher, e o que se espera desses papéis de gênero, muito definido, tá? Muito definido. Pode-se viver dentro desse paradigma ou não. Tudo bem. Agora,
Dentro desse paradigma, existe um monte de exigências. Hoje, menos de 1% da população árabe muçulmana é porque a poligamia não está apenas no Islã, mas é uma questão, às vezes, cultural do povo específico, mas menos de 1% hoje se identifica porque é muito caro ser poligâmico, né? Eu acho que é a mesma coisa que a não monogamia, eu acho que é o contrário, é mais organizado, porque você tem as regras, você tem os deveres, você tem os direitos, todo mundo tem o seu específico direito, de se descumprir, tem direito à indenização. Detalhe, porque é dote. Dote não é um dinheiro que a esposa paga para o marido, tá? Dote no sistema islâmico é uma indenização prévia que o marido paga para a esposa, em caso de divórcio. Porque o sistema islâmico de família é de separação total de bens. Não existe comunhão de bens. Sempre foi separação total de bens, e a mulher tem direito em ter tudo o nome dela que ela queira, diferentemente da Igreja Católica, que nunca permitiu isso, só um desenvolvimento mais recente. Então, nesse específico caso, o modelo islâmico é excelente, porque ele traz muito mais proteção do que algo descompassado com a realidade, que é uma monogamia que não funciona, um casamento que proíbe bigamia, mas que tem traição. Aí você fica para, mas a amante tem direito, aí tem direito disso, tem direito daquilo, mas não tem direito do outro. Vai. E, ó, um homem só se casa com mais de uma esposa com a permissão da primeira esposa. E com a terceira esposa com a permissão das outras duas, e sucessivamente, no máximo 4. Eu, na minha prática, conheço... Nossa, no Brasil não conheço nenhum casal polígamo. É caríssimo, não teria como. Ou faz mal feito. Mas se fizer mal feito, aí é amante mesmo. Então, dá elas por elas, né, gente? Nada de novo sobre o sol. Nossa, muito obrigado. Foram ótimas as colocações. Eu tenho certeza que eu vou assistir aqui depois, de novo. Eu tenho mais duas perguntas, eu vou fazer. Eu sei que a gente extrapolou o nosso tempo, gente, mas como a nossa próxima palestra é só 7h30, estamos permitindo passar esse tempo mesmo, tá? Para nós podermos extrair o máximo possível que o mestre, o professor mestre Carlos pode nos ensinar. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu fiquei com muita dúvida com relação ao que você falou. Não sei se você explicou, e na hora, não sei se foi uma falta de atenção minha, mas você me explicou que no direito islâmico admite-se as pessoas transexuais, mas gays, lésbicas, bissexuais, mas qual seria a construção histórica disso? Por que eles aceitam um e não o outro? E essa questão de se admitir transexual também seria admitível para as pessoas queer? Então, ali, o que está na base é que, bom, vamos lá, é uma religião que se desenvolve num lugar muito inóspito, né, deserto da Arábia, obviamente. Não tem rio. Gente, a Arábia não tem rio, tá? Não tem rio. Não tem água. Não tem. É poço. Não é deserto. Então, você já tem condições de vida muito fortes. Você tem desafios naturais muito fortes para manter a sua sociedade vibrante, né? Não à toa se desenvolve às margens do mar, né, o mais perto da costa e tal. Daí, me parece fazer sentido para o século VII, e tendo em mente que o Islã é uma derivação da igreja do cristianismo, digamos assim, não da igreja católica, mas uma coisa deriva da outra. Abraão é o pai das três. Um dos filhos seguiu para cá, o outro seguiu para lá, o outro seguiu para lá. E a ideia é que, e não é, imagina, não é a ideia, é teologicamente exigido que se identifique Jesus, o Cristo, como o mais puro, não o maior, o mais puro de todos os profetas do Islã. Jesus Cristo é um profeta islâmico. Maria, mãe de Jesus Cristo, não é só importante, como ela é a única mulher mencionada no Corão inteiro. Tá? E o Islã acredita em uma concepção sem pecados, etc. Então é uma escadinha.
vamos supor, entre aspas, o cristianismo, Jesus não estava querendo mudar, né, partindo de um pressuposto histórico, a questão judaica. Ele queria reformar, mas reformou tanto que virou uma nova religião. O Islã já entra como uma nova religião, mas ele entra como uma nova religião que abraça as suas anteriores, como suas irmãs mais velhas, abraça outras como protegidas, abraça o judaísmo, cristianismo, hinduísmo e budismo. Ou seja, todas as religiões onde o Islã chegou a ter toque, a teologia manda proteger essas pessoas. Ah, mas as pessoas estão se matando todas lá. Isso tem nada a ver com a teologia. Isso aí é política. Usam a religião. E aí, na questão LGBT, o que vai acontecer? O Islã, ele sempre teve a diferença do Islã desde o seu início é que ele tem uma visão religiosa muito científica. Nos lembra, de alguma maneira, a visão científica que o espiritismo também tem. O espiritismo também, no mundo ocidental, ele tem essa tentativa de fundir as ciências exatas, as ciências biológicas com o religioso, né? O Islã também tem isso. Não à toa o Islã se tornou o berço da cultura e da civilização humana durante o que foi a Alta Idade Média na Europa. Imagina, Carlos Magno aprendeu o que ele tinha que fazer para alfabetizar a população dele na Europa, na França, a partir do que ele aprendeu com o califa de Bagdá. A ciência é central no Islã. Leia, estudar. Estudar é a primeira palavra do Corão. E a partir disso, a ciência ela vai dando os caminhos para o Islã, nem sempre a ciência acerta de primeira. E aí, uma das coisas que biologicamente ficam muito patentes é a divisão entre homem e mulher, né? Isso é uma determinação biológica que só agora começa a ser desconstruída, mas até agora, sobretudo na medicina, que foi basicamente fundada em boa parte por muçulmanos. Biologia, etc., sempre tem essa divisão homem-mulher, né? Órgãos, corpo. O Islã percebe o quê? O Islã xiita no Irã, específico, graças a uma interpretação do clérigo que estava no comando na época. Ayatollah Khomeini ou Khamenei, acho que é o primeiro deles, esqueci o nome agora, acho que é o primeiro. Ele traz que é possível, cientificamente, você nascer num corpo e a sua mente ser do gênero oposto. Mas note, aqui eu tenho uma definição de 2 gêneros. Né? Então, entender a transexualidade fica viável e fica possível trazer esse entendimento para uma proteção jurídica, que no caso é religiosa, porque o direito é religioso. Ótimo. Isso não vai acontecer em outros cenários. E aí, a gente tem essa loucura, né? Você tem uma certa... Quando eu digo uma certa proteção, gente, eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa transexual, sobretudo, 99,9% das vezes, uma pessoa trans, que seja uma mulher trans, portanto, nasceu e foi identificada como homem cisgênero ao nascimento, com os órgãos que teve, e percebe-se como uma mulher, né? Para o Islã, ficou ali, deu para fazer essa correlação científica. O oposto, absolutamente impossível. Uma mulher nascida cisgênero como mulher, que foi assim identificada, querer dizer que, na verdade, é um homem trans, isso vai ser quase que impossível. Porque as fronteiras sociológicas de pertencimento a essa masculinidade são imensas. Masculino é quem provém, o masculino é quem cuida, o masculino é... Né, todas essas figuras que a gente sabe que estão ali acopladas ao que significa ser homem na sociedade, também ocidental, dentro de uma família, o provedor, né? Então, nós temos esse problema. Para a pessoa queer, não dá para ficar no meio do caminho. O Islã ainda não conseguiu, teologicamente, compatibilizar. Isso está acontecendo hoje, nesse momento.
Então, por exemplo, a mesquita, houve debate entre líder de mesquita, que é o chamado, seja qual o nome que se dê a ele, mas o líder da mesquita, que é quem organiza a religião e quem ensina a religião, já teve debate aqui no Brasil, dentro da mesquita, dele e outras pessoas, inclusive cientistas, inclusive eu soube do debate e talvez de alguma forma tenha contribuído, sobre e uma pessoa travesti muçulmana, que tecnicamente não se identifica como uma mulher trans. Onde essa pessoa... O debate não foi sobre ela estar na religião ou não, foi sobre onde ela reza. Porque no Islã é tudo dividido, né? Os homens rezam aqui, as mulheres rezam de lá. Onde íamos colocar uma pessoa travesti? O debate era esse. Não era sobre o pertencimento. Essa pessoa, obviamente, tem direito de ser muçulmana. Então, hoje, esse seria uma visão do Islã reformista, Islã reformador, o Islã ocidentalizado. Né. Sim, mas eu não interpreto como um Islã ocidentalizado, porque, na verdade, é um Islã contemporâneo. As coisas no mundo inteiro vão se adaptar à realidade. Inclusive a religião. A religião é a mais lerda de todas. A mais rápida é a tecnologia. O direito demora. Às vezes demora 30 anos para entender um fenômeno e, né, trabalhar em cima dele no direito. A religião demora muito. Mas hoje já temos debates assim. E detalhe, tá? Curiosidade aleatória. As pessoas se oram em espaços separados para prevenir abuso. Porque na oração muçulmana, você se prostra, né? E você agacha, você põe o seu rosto junto ao chão e necessariamente se está numa posição de 4. Então, a regra no Islã é: homens e mulheres não fazem isso no mesmo lugar para que homens não olhem ou não abusem, de alguma maneira, das mulheres. Se nós temos 2 espaços, ficam cada um num espaço. Se nós temos um espaço só, os homens ficam na frente e as mulheres atrás. É machismo? Não necessariamente. Às vezes é. Talvez em alguns casos não. Esse é um caso em que não especificamente. Tem também, mas aqui podia juntar todo mundo, tinha espaço e colocar a mulher lá no fundo, 25 metros de distância, sendo que ela podia estar... E isso é machismo. Por que ela está excluída? Lá no fundo, onde é feio e escuro. Agora, não necessariamente. Então, nós temos que pensar no Islã dentro dessa binariedade e termos em mente que essa binariedade está em fase de superação no mundo inteiro, também no Islã, mas é algo gradual. Mas, fato é, proibição ao amor, afeto, relação sexual, inclusive, entre 2 homens ou entre 2 mulheres, não existe. Existe, sim, proibição de sexo anal. Isso é proibido. Mas e se eu fizer sexo anal? Você está errado perante a religião, mas ninguém tem poder de te julgar, porque quem julga é Deus. O que coloca um juiz em matéria de religião islâmica numa posição muito desconfortável, que dá para ser explorada dentro das dinâmicas jurídicas de que, pera um pouco, se só Deus julga, por que você aqui está sendo contra? Você tem que me fundamentar ser contra. Isso também é um dos pontos. Tá bom? Perfeito. Então, vou fazer uma última pergunta, só essa última pergunta dessa nossa palestra, e aí eu vou me remeter ao episódio fictício que você criou das 2 mulheres lésbicas que foram para o Egito, uma originária do Egito, mas que me causou uma estranheza. Tudo bem, chegar lá perante o direito religioso deles, essas pessoas não são reconhecidas como uma família, mas como sendo ali estrangeiros, né, vamos dizer assim, por mais que uma da mulher seja egípcia, mas vamos supor que ela conseguiu a naturalidade da nacionalidade brasileira, se naturalizou, a outra já é brasileira, o filho é brasileiro. Eles não deveriam, então, respeitar essa nacionalidade, respeitar a soberania do Brasil, vamos dizer assim, já que o Brasil permite, tudo bem, eles podem não reconhecer, mas eles não deveriam dar um tratamento, um auxílio para essas pessoas, e não pegar e separar assim de qualquer forma,
porque são brasileiras as pessoas, né? Não são egípcias, elas não são obrigadas ali, tá, tudo bem, tem questões de religião ali que eles têm que observar, mas a pessoa não é obrigada a ser islâmica, né? Mas aí eu fiquei com essa dúvida nesse caso. Aí já começa também com alguns outros problemas, no sentido seguinte, bom, se eu tenho um tribunal religioso islâmico, eu vou ter um tribunal religioso cristão, que tem pessoas que não vão ser muçulmanas. Quem vai decidir os direitos de família dessas pessoas? Muitas vezes, sim, você tem tribunais religiosos específicos para cada comunidade. Pode ser. Outros estados adotaram códigos ocidentais, sobretudo baseados no modelo napoleônico, como nós mesmos fizemos, mas também baseados no modelo suíço, codificação alemã, depende. A Turquia, por exemplo, buscou muito nos sistemas jurídicos europeus para estruturar o sistema deles e se tornou um país laico. Até laico no limite de cuidado para não desrespeitar a religião. França não é laica, França é laicista. A França proíbe o exercício religioso de algumas religiões. França não pode usar hijab. Não vi ninguém na França mandar uma freira tirar o hábito, né? Pois bem. Então, o respeito ao outro tem essa base comum dos direitos humanos. Mas, na prática, ali, do fórum, você tem um instrumento de direito internacional privado que serve exatamente para o que você está falando, que é a chamada ordem pública. O que é ordem pública? O próprio nome diz e já traz... O próprio nome já diz o quão horrível o negócio é. Ordem e público. A que ordem? Quem está dando essa ordem? Como é essa ordem? A ordem pública, que é o mesmo conceito em qualquer lugar do planeta Terra, é que eu não respeito, ou eu não abraço, ou eu não protejo, ou eu não reconheço um direito que foi obtido em outro estado, se, aos meus olhos, do julgador, aquilo ofende a minha ordem pública nacional. O que é, então? Boa pergunta, ninguém sabe. A ordem pública, ela é a forma. O julgador vai preencher. E aí, geralmente, ele preenche com os valores culturais e morais que ele acredita que ele deve proteger para evitar o colapso da sociedade. Ele não vai evitar colapso nenhum. Colapso nenhum. Uma coisa eu concordo, ordem... vamos supor, vamos aí ad absurdum. Escravização. Tá? Ó, tem lugar do planeta Terra em que escravidão é lícita. Tá? Não existe. Mesmo direitos da criança, unanimidade. Todos os países concordaram com a Convenção das Nações Unidas do Direito da Criança. Exceto um, Estados Unidos da América. Não assinaram. Aliás, assinaram, mas não ratificaram. Coreia do Norte assinou e ratificou. Tá? E escravidão também não tem. Agora, existem grupos que vão praticar escravidão? Sim. Em lugares XPTO? Sim. Inclusive aqui em São Paulo, capital, ali no Brás. Não precisa estar no Estado Islâmico. Não precisa estar num grupo terrorista. Aqui em São Paulo tem escravidão. Né? Pessoas escravizadas. E aí, vamos pensar. Tá, um grupo terrorista horroroso sequestrou essas meninas da escola, o clássico que a gente vê na mídia ocidental. Sequestrou essas meninas da escola e se casaram com elas, obviamente forçadas, obviamente é a situação de estupro de vulnerável e tudo mais que a gente já sabe. Tá bom. Aí, vamos partir do pressuposto que, por algum motivo, essa galera quer respeitar o direito brasileiro, tá? E vir morar aqui de forma lícita, como uma família. Dá para reconhecer a modalidade de casamento que foi contraída nesse caso? O juiz que pegar para essa pessoa poder comprovar que você é casado e, portanto, sei lá,
usar o certidão de casamento para comprar uma casa. Para provar que os dois vai estar no nome dos dois. Não dá. É óbvio que isso... E vai ser qual argumento? O ataque à ordem pública. Simples. Sem grande debate. O julgador não vai ter que se matar para chegar a essa conclusão. Mas dá para usar a ordem pública e encher ali dentro com coisa que não devia estar não. Por exemplo, homotransfobia. A ordem pública é um lindo instrumento para a prática de homotransfobia, para a prática de xenofobia. Então, no meu mestrado, nos meus estudos, eu tive que superar a ordem pública e tirar fundamentação para que um magistrado, ou quem quer que tenha esse poder, possa usar a ordem pública como um bode expiatório. E para isso que a gente tem que entrar na cultura. Peraí, se a ordem pública está atacando a sua cultura, tá bom. Então vamos ver se está atacando a sua cultura mesmo. E aí você antropologicamente entra ali, olha essa situação, olha essa cultura, o que tem, o que não tem, como que não é, e aí você consegue entender se ali dentro, de fato, há um elemento cultural ou se, na verdade, há um bode expiatório, como é o caso. Então, o instrumento internacional é a ordem pública. Isso vai ser em qualquer lugar do mundo. Você, casado com uma pessoa não binária, vai para a França, não necessariamente a França vai reconhecer a não binariedade da pessoa com a qual você se casou. E a França poderia alegar a ordem pública. Ela não é algo restrito a países que estão sob o controle das ditaduras orientais. Não é porque é oriental que é ditadura. Às vezes é só um juiz cretino mesmo, que usa de instrumentos jurídicos para fazer o que está afim, independentemente do que deveria ser feito, de acordo com a sua cultura e de acordo com o seu próprio direito, com as bases do seu próprio direito. E isso é exatamente igual no Egito e aqui na Tribunal da Barra Funda, com crime em relação a pessoas pretas. Devia aprender? Não. Devia permitir terceirização ilimitada, inclusive de atividade fim? Não, mas permitiu. Então, é o problema do direito, né? Quem vigia, quem fiscaliza os fiscalizadores. Em tese era para ser a população. Mas ela depende de um sistema educacional muito bom para fazer isso, que nos é negado, assim como em outros países. Excelente. Enfim, as perguntas então se encerram com essa. Ninguém mais tem perguntas a serem feitas. Então, professor, mestre Carlos, mais uma vez queremos agradecer, que eu já agradeci muito, mas quero agradecer novamente por essa exposição espetacular. Estou saindo daqui com diversos aprendizados, diversos conhecimentos, algumas inquietações, né, que tenho certeza que serão ali sanadas com o decorrer do tempo, né? Eu vou pesquisar mais sobre essas questões que você falou, que são extremamente interessantes. E antes de encerrarmos, estarei dando uma nova oportunidade para que você possa fazer suas considerações finais e assim estarmos encerrando. Fique à vontade. Muito obrigado, Matheus, a toda a organização. Eu quero dar os parabéns, até porque já são aí uns 15 anos, né, 13 anos, organizando, entrei na faculdade em 2010, organizando eventos e coisas e tal. Eu sei como é incrivelmente complexo, quase abusivo, e geralmente a gente enlouquece no processo. E nesse volume que vocês fizeram, sobretudo, só posso dar meus parabéns em relação a isso. É uma iniciativa muito bonita, que precisa ser continuada e precisa ser reconhecida pelas universidades, porque as universidades têm que fazer mais, as públicas, sobretudo. Nós precisamos, e aí, obviamente, ofereço todos os espaços em que eu tiver algum contato. A ordem, igualmente, precisa estar dentro desses debates, porque cai para todas e todos nós que trabalhamos com direito resolver esses pepinos quando eles acontecem. E eu queria dar parabéns, sobretudo, a vocês, porque
é muito mais difícil se dar ao trabalho de tentar construir algo que não está dentro de um modelo pré-determinado. E o fato de eu estar conversando aqui já indica que vocês buscaram uma diversidade, não só no título, e eu acho isso muito, muito importante. Eu gostaria de finalizar pensando o seguinte: tá ótimo e tá tudo bem a gente se manifestar online, tá ótimo e tá tudo bem sermos ativistas, devemos, uma função social da pessoa humana, digamos assim, né? Podemos fazer mais e devemos, mas cuidado, porque hoje não tem mais desculpa, tem Google. Ainda que o Google seja enviesado, mas tem Google. Então, quando a gente for comentar, sobretudo comunidade LGBT, porque existe uma islamofobia profunda, latente, explicável dentro da comunidade LGBT, mas que não é necessária, muito pelo contrário, ela desagrega. Era ótimo, era crise no Oriente Médio, eu recebia xingo da comunidade LGBT por estar falando de Islã, recebia xingo de Islã por estar falando da comunidade LGBT. Aí fiz o quê? Saí de redes sociais. Não tenho paciência. Tenho Instagram para ver vídeo de cachorrinho. Mas, nas redes sociais, sobretudo, atuem, lutem, sejam ativistas, mas pesquisem antes. Tá? Cuidado para tomar partido, pesquisem antes. E tomem partido, sim. Tá tudo bem e devem, não dá para ficar em cima do muro. Sobretudo com violação de direitos humanos. Mas cuidado para não serem usadas e usados como massa de manobra por pessoas que vocês nem sabem que existem, muitas vezes. Mas observe, por exemplo, hoje como nós estamos, as denúncias na mídia dos Estados Unidos de como está sendo barrado falar em prol da Palestina em todos os veículos de comunicação no Ocidente, como os países da União Europeia estão em crise diplomática porque os presidentes e os chanceleres não concordam com a postura da chanceler da União Europeia, de apoio restrito a Israel. Então, vamos tomar cuidado. Ninguém pode sequestrar ninguém, ninguém pode tacar foguete em ninguém, mas, primeiramente, ninguém pode fazer isso contra um inocente. E também não é correto negarmos o direito de defesa daquelas pessoas que já estavam previamente sendo atacadas. Tá? Essas são as minhas dicas de direito internacional público aí. E eu só posso agradecer e espero que tenha sido útil aí para vocês. Eu falo muito, mas agradeço o espaço. Que nada, foi extremamente rica a exposição. Então, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. O professor mestre Carlos já está intimado a estar conosco em nossos próximos eventos. Vamos conversar melhor sobre isso. Mas já fica aqui a intimação pública, né? Quem assistir depois esse vídeo vai ver a intimação. Então já deixa aqui. Igualmente, digo mesmo. Então é isso, gente. Agradeço, né, pela disposição de todo mundo ficar aqui. Ficamos aqui no volta de 1h30 nessa exposição. Agradeço de coração pela confiança de todas as pessoas. Então é isso. Agradeço novamente ao professor mestre Carlos e tenham um excelente descanso. Tenham todos uma excelente noite. Quem vai ficar para a próxima palestra, aguardo vocês. Tchau, tchau.